Olá, hoje vamos falar sobre a NR1. Se você é empresário, profissional de RH ou gestor, é muito importante assistir esse vídeo. Meu nome é Aline, sou psicóloga aqui da Telavita e vou te explicar passo a passo o que é essa nova regulamentação e como aplicá-la na sua empresa. A nova portaria introduz alguns novos requisitos para identificar e gerenciar esses riscos psicossociais, através do Programa de Gerenciamento de Riscos, que as empresas já têm, que é o PGR, e também da norma regulamentadora NR01. Isso fortalece muito a importância da saúde mental nas empresas. Então, antes a gente fazia apenas o gerenciamento dos riscos mais associados a questões físicas e agora a gente passa também a gerenciar os riscos associados à saúde mental. E quais são esses riscos que as empresas precisam gerenciar? Quando a gente fala de riscos psicossociais, o que a gente está querendo dizer com isso? A própria ANR, ela sinaliza alguns riscos que vão precisar ser gerenciados, como por exemplo a questão do assédio, da discriminação, da sobrecarga de trabalho. Então essas avaliações ela visa avaliar se existem esses riscos nas empresas e também se tem alguma questão associada diretamente ao bem-estar dos colaboradores. Mas é muito importante, que além de identificar esses riscos através de questionários, no qual a gente vai fazer ali algumas perguntas onde a gente consegue identificar essas questões, é necessário também que a gente elabore um plano de ação pós-identificação. Então, uma vez que a gente identifica, por exemplo, que tem uma área ou alguma função específica no qual as pessoas são mais impactadas, como por exemplo com a síndrome de burnout, com esgotamento profissional, as empresas vão precisar eliminar esses riscos. E as empresas elas vão precisar documentar todo esse processo de gerenciamento de riscos. Elas vão precisar criar um inventário, tanto da identificação desses riscos, quanto dos planos de ação que foram criados para mitigar esses riscos. É importante também que os colaboradores das empresas sejam envolvidos nesse plano de ação, como por exemplo pela participação da CIPA. Com isso, as empresas conseguem fazer essas ações de forma mais integradas e saber com os colaboradores o que de fato está aí sendo um fator que faz com que eles tenham mais estresse ou mais sobrecarga de trabalho. Além disso, é obrigatório que as empresas estabeleçam políticas com o objetivo de eliminar a violência e o assédio no trabalho. Essas políticas também devem levar em consideração iniciativas que fortaleçam a resiliência do colaborador, iniciativas que façam com que o colaborador sejam mais resilientes com relação ao estresse, que eliminem os riscos, que fortaleçam seu potencial interno, dentro da rotina de trabalho, são iniciativas bem-vindas. É importante também que dentro desse processo de identificação vão ser identificados colaboradores que precisam de um suporte profissional de uma equipe de psicologia, de psiquiatria. Então, nesses casos, a empresa ela deve oferecer recursos para que a gente consiga fazer o encaminhamento adequado desses beneficiários. Então a gente tem que atuar tanto de forma preventiva, através de políticas e de programas que fortaleçam a resiliência desse colaborador, quanto de formas no quais a gente vai prover ali o tratamento, que são as medidas mais protetivas associadas à saúde daquele colaborador que já está adoecido ou já está passando por uma situação de estresse ou passou por uma situação de violência no trabalho. E de quanto em quanto tempo a empresa precisa fazer essa avaliação dos riscos psicossociais? A norma pede para que esses riscos sejam reavaliados minimamente a cada 2 anos. Mas é importante também que sempre que ocorra uma alteração significativa no escopo de trabalho do trabalhador ou exista algum evento, por exemplo, algum funcionário afastado por CDF ou por alguma questão associada a burnout, que a empresa também refaça essa avaliação para verificar se essa ocorrência afetou também os colaboradores que estão ali dentro daquela mesma área de atuação. Isso garante que as medidas preventivas elas de fato sejam eficazes, porque a gente consegue fazer essa avaliação com uma certa periodicidade e avaliar também o impacto dessas intervenções. Então, se eu promovi ali algum programa, algum curso específico de combate ao estresse, eu consigo saber se essas intervenções geraram uma redução no risco após serem aplicadas. Quando a gente fala, sobre o programa de gerenciamento de risco das empresas, que normalmente estava mais associado à questão dos riscos físicos, existe dentro da portaria a questão da hierarquia de ações com relação a esses riscos. Quando a gente fala da parte física, fica um pouco mais fácil de entender. Essa hierarquia fala que primeiro a gente tem que eliminar a fonte causadora desses riscos para depois ter equipamentos de proteção. Mas Aline, o que é isso quando a gente vai falar sobre saúde mental?
Quando a gente fala sobre saúde mental e a gente identifica ali que tem um setor específico ou uma área específica que tem uma sobrecarga de trabalho, tem uma demanda de trabalho muito alta, primeiro a gente teria que eliminar esse fator, né, que faz com que as pessoas adoeçam, que é a sobrecarga de trabalho, seja com a redistribuição de tarefas, seja com novas tecnologias que reduzam um pouco a sobrecarga desses funcionários, para depois, por exemplo, a gente ir para os fatores de proteção individual, como por exemplo uma terapia individual. Então a empresa, dentro dessa nova portaria, ela é corresponsável pela saúde do colaborador. Então ela precisa de fato criar ações que fortaleçam, né, a saúde do colaborador e eliminem esses riscos que já foram identificados. E uma questão super importante dessa nova regulamentação é atuar de forma integrada. Então, dentro ali desse escopo de trabalho, a gente vai ter algumas áreas envolvidas. A área de segurança do trabalho, a área de saúde ocupacional, a área de recursos humanos, a área que faz o gerenciamento dos outros programas de bem-estar da empresa. Então, é importante que todas essas áreas e parceiros que a empresa tem sobre saúde mental ou sobre bem-estar estejam integrados para que as ações e os programas que forem oferecidos aos colaboradores, eles tenham a ver também com o que foi identificado no plano de gerenciamento de risco. Então, se eu verifiquei ali, por exemplo, que eu tenho um risco associado à saúde da mulher, é importante que eu tenha ali um parceiro que crie ações e programas que tenham foco também nas mulheres. Não sendo só isso, mas só um exemplo ali para que a gente consiga entender que o programa de gerenciamento de risco também visa essa integração entre áreas e entre os prestadores que vão falar sobre saúde ou bem-estar. Então eu já falei de algumas etapas, né? Então a primeira etapa desse processo, a NR01 traz, é a etapa da avaliação dos riscos. Eu avaliei os riscos, identifiquei quais são os riscos mais prevalentes com relação à questão psicossocial e depois eu tenho a segunda etapa, que é a implementação do plano de ação. Muitas vezes há uma ideia de que é só fazer a avaliação dos riscos e não é necessário depois fazer nenhuma ação. Mas é necessário fazer essa avaliação de risco e depois elaborar um plano de ação para mitigar esses riscos. E é importante, como terceiro passo, que eu avalie a eficácia dessas ações. Então, a partir do momento que essas ações propostas foram implementadas, eu preciso demonstrar que de fato elas tiveram um resultado, um impacto positivo naquele risco que eu pretendia controlar. Mas Aline, eu pesquisei sobre a regulamentação e eu li lá que só vai ser de fato aplicado a partir do final de maio de 2025. Então eu posso deixar para iniciar aí essa avaliação dos riscos psicossociais apenas ali no final de maio de 2025? A gente recomenda que não, porque é muito provável que depois dessa avaliação dos riscos psicossociais, você identifique uma série de planos de ação que você vai ter que desenhar e colocar em prática para demonstrar tanto para o e-social quanto ali anexar nos documentos, né, do plano de gerenciamento de riscos da sua empresa. Então é muito importante que você já comece agora a fazer esse processo de avaliação e elaborar os planos de ações que sejam necessários. Em resumo, a portaria do Ministério do Trabalho 1419 de 2024 reforça a gestão dos riscos ocupacionais ao incluir a gestão dos riscos psicossociais associados ao trabalho dentro do programa de gerenciamento de risco das empresas. Essas medidas são fundamentais para melhorar a saúde mental dos colaboradores, o seu bem-estar associado do trabalho e também a sua produtividade. Então é isso, se você achou esse vídeo útil, compartilhe com seus colegas que também podem ter as mesmas dúvidas a respeito da NR1. E eu gostaria de dizer também que a Telavita tem uma série de iniciativas que podem ajudá-lo a fazer o gerenciamento desses riscos psicossociais na empresa. Então, desde a parte da avaliação até os programas focados em tratamento ou em promoção e prevenção de riscos, treinamentos específicos de liderança, muitas vezes aí a gente vai identificar uma área ou outra que vai precisar de uma intervenção também associada ao nível de liderança. Então a gente tem uma gama de produtos e serviços que podem ajudá-los a gerenciar os riscos psicossociais e aumentar a saúde e o bem-estar dos colaboradores na empresa. Muito obrigada e até a próxima!